Olá, boa noite. Eu estou aqui para fazer uma meditação rápida, Eu espero que seja rápida, no livro de Marcos, no capítulo 14. Talvez, com certeza, eu volte aqui e nos outros dias para a gente fazer uma meditação nos capítulos seguintes. Eu acho muito importante nós estarmos estudando a palavra de Deus constantemente, porque, como todo mundo sabe, ela é a minha regra de fé, ela é a minha regra de vida, Nós aqui de casa, nós auxiliamos casais, mas é tudo baseado na palavra de Deus. Não tem como nós vivermos no mundo em que estamos vivendo sem uma regra, sem um estilo de vida, sem um norte. E muitas pessoas estão querendo viver sem a palavra de Deus, ou viver com a palavra de Deus pela metade, Então, o meu intuito aqui é auxiliar você que está tendo dificuldade em estudar a palavra de Deus diariamente. Queridos, eu quero dizer para vocês, aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto você pode achar a palavra de Deus, enquanto você pode ver vídeos assim como esse sobre a palavra de Deus. Porque chegarão dias em que realmente nós não vamos mais ter esse acesso fácil que temos hoje, E infelizmente, hoje o mundo está banalizando a palavra de Deus, Ou pega a palavra de Deus para fazer outros tipos de ensino, ou simplesmente o ser humano não quer saber de Deus, não quer saber da sua palavra. Então eu quero convidar você que está aí vendo esse vídeo agora ou posteriormente, que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 14, e feche os seus olhos aí para que o Espírito Santo de Deus venha realmente atuar na sua mente e na minha. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque temos o privilégio de abrir a sua palavra mais uma vez. E te agradecemos porque estamos cumprindo o ID de pregar o Evangelho. Que nós venhamos aprender da sua palavra e ensinar a outros a crer também no seu Evangelho e assim todos nós sermos salvos pela graça de Cristo. E é no nome dele que nós te pedimos. Amém. Nós deveríamos, na verdade, estudar os últimos momentos de Jesus em todo o tempo. Mas, infelizmente, o ser humano anda muito, ocupado com outras coisas e não dá tanto valor assim à palavra de Deus. Então, assim, eu quero tirar algumas considerações muito importantes da palavra de Deus, que está em Marcos 14. Eu vou destacar alguns versos e depois você leia todo o capítulo 14 aí na sua casa, O capítulo 14, 15 e 16 vai começar a descrever as últimas cenas finais de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, Você pode dizer por que a lei está falando sobre isso, Eu volto a repetir, não existe uma vida sadia, uma vida bem vivida aqui nessa terra mesmo, sem a presença de Jesus. E é por causa dele que nós estamos vivos, e é por causa dele que vamos reinar eternamente com ele. E eu quero que vocês considerem essas palavras ditas por Jesus quando ele aqui esteve, porque ele deixa claro que o nosso reino não é aqui, assim como o reino dele também não é aqui, ele deixa muito claro isso, E aqueles que querem reinar com Cristo terão que passar pelas pegadas, que Jesus deixou aqui na Terra. Então, o título aqui na minha Bíblia começa com História da Paixão. E é muito, muito, muito mais que paixão. Eu acho que as traduções bíblicas veio se reformando e aí acabou que na minha aqui ficou História da Paixão. Eu acredito que em outras Bíblias venha outro tema, Mas vamos lá para as considerações, Eu quero considerar com você, volto a dizer, depois você lê o capítulo inteiro, ok? Não dá tempo de nós lermos o capítulo inteiro. Nós vamos fazer algumas considerações. No verso 1, nós temos a consideração de que os sacerdotes e escribas que queriam matar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quem eram os sacerdotes e escribas da época, Está aí no versículo 1. Eles procuravam um meio de pegar Jesus. Eles eram pessoas da própria sinagoga. Isso mesmo.
E depois, quando nós terminarmos de analisar todos os tópicos aqui que eu separei, claro que não é tudo que tem no capítulo, mas aquilo que me saltou aos olhos que eu estou destacando, nós vamos perceber que Jesus sempre nos avisou daquilo que iria acontecer. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo no limiar do tempo do fim para a volta de Jesus. E Ele está nos avisando como vai acontecer as coisas. E aí, você está atento a como vai acontecer as coisas ou está muito ocupado vendo receita, comprando roupas, arrumando o cabelo? Não sei o que você está fazendo. Mas Jesus está avisando, isso mesmo. Então aqui nós podemos destacar que o quê? O Senhor disse para nós aqui, deixou escrito para nós, olha, as pessoas que andam com a palavra na mão, elas se voltaram contra mim. Mas o que aconteceu para que essas pessoas, mesmo com a palavra na mão, se voltassem contra o próprio Cristo, né? Na Bíblia, depois no capítulo 15, quando nós vamos falar um pouquinho dele posteriormente, né, outro dia, você vai ver que essas pessoas, elas estavam com o coração cheio de inveja, isso mesmo. Então o Senhor Jesus, quando Ele vem na terra, Ele vem para confrontar este pecado dentro do nosso coração. Ele quer arrancar o egoísmo, o orgulho, a avareza, isso mesmo, de dentro do nosso coração. E esses líderes religiosos não estavam dispostos a abrir mão disso, por isso queriam matar Jesus, né? Por inveja, porque Jesus tinha muita fama, porque Jesus pregava diferente, porque muitas pessoas seguiam a Jesus, né? Naquela época. Então, deve nos alertar isso. Será que só porque eu estou com a palavra de Deus, eu realmente quero viver com Jesus ou eu quero um céu sem Jesus, né? Pensemos nisso aí. E logo em seguida, no verso 8, nós vimos a história de uma mulher que vem e unge Jesus. E, segundo os estudiosos, o preço daquilo que ela derramou em Jesus era o valor de quase um ano de trabalho, isso mesmo. Agora eu lhe pergunto, você teria coragem de pegar o salário seu de um ano e jogar na cabeça de Jesus e ungí-lo ali, né? Isso foi claramente uma manifestação do Espírito Santo na vida dessa pecadora, né? Desta mulher, né? Que ela foi lá e entregou tudo o que ela tinha. E aqui Jesus vem nos dando mais uma lição. Ou é tudo ou é nada, né? Com Jesus não dá para ser 99%. Com Jesus tem que ser 100%, ou é tudo ou é nada. É mais essa lição que temos aqui neste capítulo. E no versículo 10, nós vimos algo terrível, terrível, irmãos, que é Judas tomando a sua decisão. Isso mesmo, Judas tomando a sua decisão. Jesus insistiu com Judas? Sim, ele andou com ele 3 anos e meio. Jesus não desistiu de Judas. Só que neste versículo aqui fica claro que Judas toma a sua decisão. Infelizmente, ele entrega-se ao poder de Satanás definitivamente, né? E ali mesmo diante dos milagres, diante dos prodígios, diante da pessoa de Jesus, ele toma a sua decisão. É algo também para nós pensarmos. Será que eu estou cercado com a verdade, eu estou cercado com as bênçãos de Deus, mas ainda assim eu estou me recusando a servir a esse Deus? Você está tomando a sua decisão hoje? De que lado você vai ficar? No final da história só vai haver 2 grupos de pessoas. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e aqueles que não querem ou querem guardar meias verdades e continuar seguindo os prazeres da vida. E foi assim que Judas decidiu. Judas preferiu o dinheiro a seguir Jesus, né? E a gente vê no decorrer da história que antes de Judas se enforcar, né? Judas olha assim e fala, não acredito que ele não vai, né, lutar, ele não vai fazer nada, que absurdo. E Judas, impressionado, mas não arrependido, se enforca, né? Ele tomou a decisão aqui, no verso 10 nós vemos isso, né? E nós vamos para outra consideração desse capítulo que está no verso 18, né? Na festa da Páscoa, Jesus anuncia a traição. Sabe o que é muito interessante? É que no verso 19 nós já vimos aqui a incerteza
que nós, seres humanos, temos do que realmente somos capazes de fazer. No verso 19, os discípulos começam a se entristecer e diz um para o outro, assim, quando Jesus fala, o traidor está comigo à mesa, um discípulo olha para o outro e fala, será que sou eu? Será que sou eu? Será que nós não temos a certeza realmente do que nós temos a capacidade de fazer? Será que nós não temos realmente a certeza daquilo que cremos? Porque esses discípulos estavam andando com Jesus. Mas neste momento aqui, que Jesus fala, tem um traidor comigo, todos entraram em dúvida. Enganoso é o coração do ser humano. Jesus já avisou isso, não é mesmo? Será que nós estamos nos lembrando da palavra de Deus? E no versinho 28, nós vamos fazer outra consideração. O Senhor avisa o que vai acontecer. O que ia acontecer depois da Páscoa? No verso 28, Deus diz assim, mas depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. O Senhor não faz nada sem antes avisar. É impressionante isso na palavra de Deus. E não é diferente conosco agora que estamos vivendo no tempo do fim. O Senhor já está nos avisando. Fiquem atentos aos sinais, mas não somente aos sinais. Não é só importante saber o que vai acontecer. Mas é importante você ter comunhão comigo para que quando as coisas acontecem, você permaneça do lado certo. Porque nós vamos ver aqui neste capítulo que na pressão, Pedro negou. E aí, na pressão, você vai continuar ao lado do Senhor. E era uma pressão de morte, porque Pedro estava com medo de morrer junto com Cristo. E por isso ele nega Cristo, né? Então, Deus aqui, Jesus aqui, comunica o que ia acontecer. E ainda assim, lá para frente, a gente vê que quando acontece, os discípulos ainda duvidam, né? E a gente vê em toda essa história, a nossa história. Será que nós temos que ver para crer, mas mesmo vendo, vamos deixar de crer? Sabe, queridos, os discípulos tiveram uma oportunidade porque Jesus ressuscitou e ele prometeu a volta dele. Agora nós somos o povo do tempo do fim. Jesus já ressuscitou e Jesus agora vai voltar somente mais uma vez para buscar os seus filhos. Nós não vamos ter outra oportunidade, né? E os discípulos tiveram ali a oportunidade de ver Jesus ressuscitado, Jesus se ascendendo aos céus, esperar a promessa. E vamos aí para outra história, né? Mas vamos continuar as considerações deste capítulo, hein? Marcos 14 nós estamos falando. E no verso 31, vai a confirmação que o coração do homem é enganoso. Olha o que diz aqui. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Mas é interessante que nós vamos ver agora nas cenas que se seguem, nos versos que se seguem, que não somente Pedro negou Jesus, mas todos os discípulos deixaram sozinho. Enganoso é o coração do homem. Como tem sido a sua oração de entrega a Deus? Eu conheço muitas pessoas que falam que entregou a vida ao Senhor, mas será que entregou mesmo? Lembra-se dos líderes religiosos que a Bíblia falou? Eles estavam possuídos de inveja. Você entregou a inveja no colo do Senhor? Você disse assim, Senhor, arranca a inveja, a vanglória do meu coração. Arranca, Senhor, o egoísmo e o orgulho do meu coração, porque enganoso é o coração do homem. E aqui é prova disso. Há poucos minutos antes eles falaram, não vamos te deixar. Mas agora aqui nós vemos que no verso 33 ao 34, nós vamos ver que ele ficou sozinho. E eu quero ler esse texto para vocês, porque todas as vezes que eu leio ele, e ó que o livro de Marcos é bem resumido a história de Jesus, mas todas as vezes que eu leio ele me dá uma dor no coração. Porque nós não queremos passar por nada aqui na terra. Ah, Jesus é muito injusto, fulano fez isso comigo, lá no meu emprego, é meu chefe, é meu marido, é meus filhos, é muita angústia, é muita dor. Você já meditou no que está escrito aqui agora que vamos ler? Veja aí, Marcos 14, no verso 33 e 34. E foram
verso 33 e 34, isso. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Profundamente triste até a morte. Ele começou a ter pavor e angústia. Angústia igual não há. Eu e você nunca vamos passar por isso, porque ele já passou por nós. Ele carregou do mundo inteiro, você está carregando só a sua angústia, só a sua dor. E foi necessário que ele passasse por tudo isso para ele ter a autonomia de dizer: eu sei o que você está passando e eu tenho poder para tirar você dessa situação. É algo muito tremendo. Mas o que é mais doloroso também vem logo abaixo aqui. Quem tem coragem de fazer essa oração? Em meio à angústia, ao medo, ao pavor. Como ele ora no verso 36 e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Ele quer dizer: Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que se tiver outro jeito de salvar a humanidade, o Senhor vai fazer. Aí ele diz: afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Falar para o Senhor tirar aquilo que está nos angustiando, tudo bem. Mas e o final da oração de Jesus, será que nós fazemos? Seja como o Senhor quer e não como eu quero. O Senhor suportou aí um dia de angústia para ter a eternidade de alegria ao seu lado e ao meu lado. Você já parou para pensar nisso? O Senhor suportou um dia de angústia para ter a eternidade ao meu lado e ao seu lado. Mas para isso nós precisamos aceitar este sacrifício e entender esse sacrifício. Quantos de nós reclamamos que estamos sozinhos na caminhada? E aqui no verso 37 e 40, você acha que foi difícil? Foi fácil para Jesus e ele estava cercado de amigos? Aqui diz o quê? E chegando achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E o verso 40 nos diz: e voltando achou-os outra vez dormindo. Jesus passou essa angústia sozinho. Não tinha nenhum dos 12 acordado, intercedendo com ele, ajudando ele. Mas sabe uma notícia boa? Hoje lá no céu, ele é o seu e o meu intercessor. Mesmo que não exista outro ser humano aqui na terra orando com você, intercedendo com você, Jesus está intercedendo por mim e por você, amém? Diante de Deus Pai. E o Espírito Santo está aqui também. Diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. E isso é tremendo. Isso deve ser um consolo e um conforto que nós tanto precisamos no mundo de caos que vivemos, né? E olha que exemplo magnífico que Jesus nos dá. Muitas das vezes nós queremos parar quando as coisas não vão bem, ou pelo menos não estão como nós gostaríamos, né? Mas o que Jesus fez em meio ao caos? Queridos, no verso 49, Jesus continua pregando no meio do caos. Ele tinha acabado de passar uma madrugada terrível, cheio de temor, cheio de angústia. A alma triste até a morte, passou por isso sozinho. E quando aqui a cúpula chega e prende ele, ainda assim ele continua pregando, dando oportunidade de salvação para essas pessoas. E você vê isso no verso 49, né? E no verso 53 e 55, nós vemos novamente que quem pega Jesus para ser judiado e maltratado são os líderes religiosos. Aí eu chamo a atenção para você nas palavras de Jesus que diz assim: examinai as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Você não deve acreditar no que eu digo. Você não deve acreditar no que o seu pastor diz. Você deve examinar as Escrituras. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar a toda a verdade. O Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Esses líderes aqui deveriam ensinar a congregação. Mas ao contrário disso, pegaram Jesus para o matar, imbuídos de inveja. Como eu já disse, vamos ver essa confirmação dessa palavra no capítulo 15, que é o capítulo seguinte. E aqui no verso 62, olha o que Jesus diz. Jesus já tinha sido pego, e Jesus disse-lhes, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens dos céus. Jesus continua pregando a verdade em meio ao caos. Nem que isso lhe custe a vida, ele continua pregando a verdade. E você e eu, quando as coisas apertam, você para de pregar? E eu tenho uma coisa para te dizer, que as coisas vão apertar como ficou apertadas para Pedro. Se necessário for, você vai ser subjugado à morte para negar o Jesus e a Bíblia que você diz crer. Você vai continuar pregando a verdade, mesmo que o mundo inteiro esteja pregando uma falsa verdade? Jesus continuou dizendo, eu sou o Filho de Deus. Mas ele estava indo para a morte e ele continuou pregando a verdade. Um grande ensinamento ele nos dá. Ele é o nosso mestre. Preste atenção nisso. Você está seguindo quem? Quem você está seguindo? O nosso mestre é Cristo, o nosso exemplo é Cristo. Devemos olhar para a vida de Cristo para saber como nós devemos proceder neste tempo do fim. Não estamos perto do fim, não estamos, perto do tempo do fim, nós já estamos no tempo do fim. Falta muito pouco para a história do mundo virar de cabeça para baixo e Jesus Cristo apontar nas nuvens dos céus. Mas antes disso, a minha fé e a sua será provada. Quem você tem seguido? E aqui nós vamos para o versículo 65. E eu digo a você, você acha que você é humilhado? Você acha que você é injustiçado? Mais uma vez eu repito, quantas vezes no dia, na semana, no mês, não sei, você abre a palavra de Deus e medita nos últimos momentos da história do seu mestre, do seu Salvador. Ali sim houve humilhação e injustiça. E aqui no versinho 65 diz, e alguns, eu tenho vontade de chorar quando eu leio isso, confesso a vocês. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e dizer-lhe, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Você já parou para imaginar isso? Ele era o Filho de Deus. Ele estava suportando tudo isso por mim, por você. O que temos para devolver a Jesus? Tudo é dele, nada é nosso. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo, você é livre, você é livre, você é livre, mas não para fazer libertinagem. Mas não para fazer do seu corpo, da sua mente, um santuário de demônios. Você é templo do Espírito Santo, você foi comprado por esse alto preço. Glorifique a Deus no seu corpo, na sua mente, na sua vida. Você não é livre para escolher libertinagem. Não foi para isso que Jesus te libertou. Claro que se você quiser fazer essa escolha como Judas quis fazer a pior de todas as escolhas, Deus não vai infringir seu livre-arbítrio. Mas ele veio para te dar a vida eterna, para tirar da presença do pecado. A morte de Cristo nos trouxe a liberdade do poder do pecado. Quando nós aceitamos Jesus, agora o pecado não tem mais o domínio sobre nós, entende? E quando ele voltar, será para nos libertar da presença do pecado. Por isso a nova terra é um lugar de paz e de amor eterno. E aqui também nós vemos no verso 70, né? O contraste com Pedro, né? E eu quero ler com vocês que diz assim, ó, mas ele o negou outra vez e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles,
porque és também galileu e tua fala é semelhante a ele. Eu gosto muito desse texto do verso 70, porque diz assim, você fala como ele. Porém, Pedro nega Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa, você pode até aparentar ser cristão, mas quando as coisas apertam, você vai dizer o quê? Eu não conheço ele? Não, eu sou assim porque um dia eu entrei numa igreja tal e me ensinaram esse negócio de Bíblia e de Jesus, mas eu não tenho nada com isso não. Quando as coisas apertarem, de que lado você vai estar? Enquanto temos essa liberdade, o mundo para mim já está um caos, mas vai ficar pior, né? Vai ficar pior. Como eu volto a dizer, vai ter só 2 grupos, não vai ter esse tanto de gente achando que vai para um lado e que vai para o outro. Agora, no tempo mais tranquilo do tempo do fim que estamos vivendo, se é que posso dizer assim, você está escolhendo o quê? Ser só semelhante a Jesus ou verdadeiramente estar ao lado de Cristo, custe o que custar? Você já escolheu que Ele é seu Senhor e Salvador? Ou você vai esperar esse tempo chegar na sua vida, esse tempo que chegou para Pedro? Um tempo de caos, um tempo de falar é vida ou morte. Você conhece Ele ou não? Você serve a Ele ou não? E aqui, Pedro, mesmo as pessoas dizendo, você fala como Ele, ele disse, não, eu não conheço esse homem. Agora você imagina Jesus Cristo sangrando, já tinha sido apanhado, olhar para Pedro e ver Pedro dizendo, eu não conheço esse homem. Imagine a pessoa que você ama na hora do aperto virar e falar, eu não conheço essa pessoa. Você já imaginou essa dor? Pense aí. E aqui no verso 71 diz assim, e ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Então, mais uma vez, volto a dizer, na pressão. O que você vai escolher na pressão? O que você tem escolhido na pressão? Os problemas que eu e você passamos não são nada comparados ao que há de vir. É um preparo, sim. Você tem escolhido invejar na pressão, você tem escolhido não perdoar na pressão, você tem escolhido não amar na pressão. O que você tem escolhido? Os ensinos de Jesus na pressão ou a sua justiça própria? Muitas pessoas estão batendo no peito e dizendo é injusto, é injusto, é injusto. Você está lendo este capítulo, esta mesma Bíblia que eu leio, para você entender o que é injustiça. Então, se agora nas pequenas coisas não conseguimos ser fiéis, como seremos fiéis nas grandes? Percebem que a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. É um estilo de vida. Não é eu faço isso aqui eu não quero fazer, isso aqui não me é conveniente agora. É toda a palavra, é um estilo de vida. Cristianismo não é devolver o dízimo ou ofertar, não é ir na igreja aos cultos. Cristianismo é obedecer a palavra de Deus na sua integralidade. Isso é cristianismo. Por isso o Senhor Jesus já nos avisou, o remanescente é que será salvo. Sabe o que isso quer dizer? É o resto de uma porção, de uma grande porção. Porque são poucos que querem viver a integralidade bíblica. E nesse momento Pedro não estava disposto a viver, porque podia lhe custar a vida. Então ele disse, eu não conheço esse homem. Ele disse isso. E vamos para o verso 72 para concluirmos este capítulo, né? O verso 72 nos diz aqui que realmente o que Jesus avisou que aconteceria, Jesus sempre nos avisa, volta a repetir, estudem a Bíblia, Jesus já está avisando o que vai acontecer antes dele voltar, e ele já está avisando que ele já está voltando, e que ele não vai levar todo mundo, não vá nessa leva, e Deus vai levar todo mundo. Não é bem assim, e Jesus deixou isso bem claro, né, com o dilúvio, com a destruição de Sodoma e Gomorra, e por aí vai, né? Então, aqui no verso 72, eu quero ler só o finalzinho que diz, né? E retirando-se dali, chorou, né?
Nós erramos sim, queridos, podemos errar assim como Pedro errou. Mas Pedro teve um arrependimento genuíno. E é o arrependimento genuíno que nos traz de volta para o lugar certo. Remorso não nos traz de volta para o lugar certo. O que é remorso? É quando eu vou lá, posso até chorar e me espernear, mas eu volto a fazer as coisas tudo de novo. É o porquinho que volta para a lama, como o próprio Jesus já disse isso. Agora, arrependimento genuíno é você abandonar o seu eu e se entregar inteiramente à ação do Espírito Santo de Deus. Isso Pedro fez. E Pedro já estava avisado que ele negaria Jesus. E eu e você? Nós já estamos avisados que os perdidos é como a areia do mar. Nós já estamos avisados que precisamos do Espírito Santo de Deus para obedecer toda a verdade de Deus. O que eu e você temos feito com os avisos de Deus? Deus já nos avisou. Eu vou fazer outros vídeos de estudos da Bíblia rápidos assim, com o tema A Quem Enviarei. Isso mesmo. Você foi escolhido para viver no tempo que você está vivendo, para levar a última mensagem à humanidade. Você é a luz deste mundo porque o Senhor escolheu assim que fosse. Mas você tem que escolher permanecer ser essa luz ou não. Eu estou escolhendo isso todos os dias, mas chorando, esperneando e pedindo ao Espírito Santo para me dar forças para permanecer. Os dias são maus e eles vão ficar piores. Não se engane. Não se engane com as falácias que não estão aqui. Vão ficar ruins para depois ficarem ótimos com a volta de Jesus. É assim que vai acontecer. Eu espero que o estudo de hoje faça você crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se empenhe em estar estudando a Bíblia todos os dias. Eu estudo com algumas mulheres. Se você quer estudar a Bíblia comigo também, você pode me chamar no privado, eu te adiciono e vou estudar a Bíblia junto com você, porque assim eu me enriqueço você também, porque não há riqueza maior do que a palavra de Deus, né? Então feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por este momento. Pai poderoso e de misericórdia, te agradecemos porque temos a palavra de Deus em nossas mãos e ainda podemos estudá-la. Te agradecemos porque o Espírito Santo é tão bondoso e age de uma forma tremenda na nossa mente, para nos dar cada dia mais clareza da sua vontade. Que cada um de nós venhamos nos entregar inteiramente aos teus pés, abrir mão do eu e colocar o Senhor no centro, porque nunca foi sobre nós. De Gênesis a Apocalipse, a história é o Senhor. Foi o seu caráter que foi colocado em xeque por Satanás lá no céu. E toda a história converge em Jesus Cristo. Nós somos sim o objeto do seu amor e do seu sofrimento. E por isso nós queremos nos entregar ao Senhor nesta hora e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos para proclamar a sua mensagem, para que o teu reino venha e que o teu reino venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro para vocês que ficaram aqui e aqueles que ainda vão vir. E até a próxima.